Muito bem, pessoal. Já retornando aqui ao auditório, à plenária, para que a gente retome a nossa programação. Quero agradecer aqui a Fibro pelo coffee break, que ofereceu esse coffee break para vocês. A gente antecipou, acabei não mencionando, então está aqui a Fibro devidamente agradecida por esse coffee break. E quero agradecer muito a todos vocês pela compreensão, né? Evidentemente, nós tivemos ali alguns transtornos por conta da chuva muito forte, uma tempestade com chuva de vento, e felizmente, né, não tivemos nenhum problema mais sério. Agradecemos a presença e realmente a compreensão de todos por esse momento, e especialmente também aos nossos painelistas do painel anterior, que chegaram com um jogo de cintura incrível, né, Nolasco? A gente que faz televisão costuma dizer que a gente precisa saber improvisar muitas vezes, especialmente no ao vivo, e aqui a gente viu todo mundo levando no jogo de cintura muito bem o imprevisto, e assim seguindo. Estamos todos em segurança. As placas que estavam, a que caiu e a que estava ameaçando cair, já foram trocadas, tudo limpo, devidamente organizado, para que a gente possa retomar a nossa programação. Bom, nosso quarto painel vai destacar a importância da tecnologia no processo produtivo. Eu convido já aqui o Guilherme Nolasco, presidente executivo da UNEM, que vai moderar essas discussões. Para participar desse painel e tratar dos temas aqui propostos, Mário Cacho, diretor de vendas para a América Latina da Grain Processing da IFF. Rafael Piacenza, gerente de desenvolvimento de negócios da Novonesis. Daniel Yamada, gerente de desenvolvimento de negócios da ICM. E para completar aqui o nosso time de painelistas, Zac Losordo, gerente de aplicações da Laleman Brasil. Time completo, Guilherme, é contigo. Bom, boa tarde a todos. Esse painel, para mim, é um painel muito especial, porque aqui estão as pessoas que fazem esse setor, né? As pessoas que são, eu brinco que eles são os perdigueiros, né? Eles que chegam na frente dos investidores, dos primeiros negócios e mapeiam. E uma grande preocupação nossa dentro da entidade é prospectar os movimentos, Louro, né, os investimentos que tem, mas não imaginando que serão candidatos a associar-se à UNEM ou pagar contribuição ou não. É mapear para que a gente possa ter certeza que são projetos aí bem localizados, vocacionados, que tenham uma certa governança por trás, grupos organizados, que possua, doutor Plínio, uma tecnologia adequada ao processo, né, e que possam ser processos de sucesso, né? O papel de uma entidade representativa de classe é blindar o setor, né? Nós não podemos ter um investimento frustrado que não tenha uma tecnologia adequada, que não esteja num local de economia vocacionada, de logística boa, e que possa pôr em risco todos esses investimentos que aqui foram apresentados hoje, né? E essas pessoas que estão aqui, né? A IFF, a Novonesis, a ICM e a Laleman, 4 multinacionais, líderes nos seus segmentos, presentes no mundo inteiro, né? Falta a Fibro, que também é nossa associada parceira, todos os associados da UNEM, e tem ajudado a gente construir junto esse setor, né? Trazendo a eficiência produtiva, a melhor combinação de leveduras, enzimas, a melhor engenharia, no caso da ICM, líder mundial em engenharia e tecnologia de produção, né, para que a gente possa
continuar crescendo de forma sustentável. Então, esse evento é muito da provocação deles. Eles têm um papel extremamente importante na construção desse evento, né? Tanto na curadoria, quanto no apoio, no financiamento, né? Então, lá a gente não quer o associado pelo associado. A gente tem buscado as empresas que podem sentar à mesa e construir, né, contribuir, Alexandre, para o bom diálogo, né? Contribuir para que a gente possa, Paulo, continuar crescendo de forma sustentável, organizada, estruturada, né? Então, um pouco de tudo que eu falo para vocês, eu falo no mercado, é um pouco da inteligência dessas pessoas aqui, né? Que eles me munem de inteligência, de informação, de inteligência de mercado. Então eu fico muito, né, pedir para colocá-los todos juntos. São concorrentes, tá? São concorrentes que sentam junto à mesma mesa, disputam os mesmos clientes e se conversam. Essa é a maturidade da organização de classe. Se respeitam, se conversam, se combinam em estratégias produtivas do mesmo cliente, né? Então, isso é um sinal, né, de uma entidade que tem toda a cadeia de negócios sentada à mesa. O tempo é curto, estamos atrasados, né, Patrone? Eu vou começar, e o título, né, a influência da tecnologia, a importância da tecnologia no processo produtivo. E aí, eu preciso pegar uma cola aqui. E aí, eu falei um pouco disso hoje, né? Nós éramos tão questionados que não conseguiríamos superar o milho de R$30, doutor Plínio. E depois falávamos que chegou no 30, falaram que era de 36. Depois chegou a 36, falaram que era 40. E eu sempre com medo de perder o emprego, que eu estava vendo o milho subir, né? Eu falei assim, eu vou perder o emprego. 2 filhos para criar, vocês viram eles aqui, né? E aí foi a 46, 50, 60, 70... E o setor continuou vigoroso, crescendo, aumentando. E a tecnologia tem um papel fundamental nisso, né? De ganho de eficiência. Você pegar os gráficos lá de 2015 para 2023, nós tivemos um incremento de produtividade de etanol sobre a mesma tonelada de milho de mais de 22%. Isso é lucro na veia, o custo é o mesmo, a mesma tonelada de milho. E essa estratégia combinada com a estratégia, né, de posicionamento do mercado do milho, tradeando o mercado a termo, combinada com a receita, o posicionamento dos coprodutos, uma agenda internacional criada, fizeram com que o setor pudesse quebrar esse estigma dessas barreiras que tinham limites que impediriam a continuidade do crescimento desse setor. E para isso vocês estão aqui, para falar qual a importância da tecnologia dentro desse processo. Eu tenho falado que a tecnologia não é um gasto, ela tem um valor, né? Nem sempre o que é barato é o mais rentável, né? O importante é o que o seu investimento vai te entregar, tá bom? E para isso eu começo com a ICM, né? Nosso associado, líder de tecnologia para a indústria, e como é que ele está enxergando, né? Qual o papel, né? Dentro dos seus processos de extração de óleo, né, variedades de produto, alta proteína, alta fibra, todo esse mix de produtos que você tem, né, e como se diferencia essa tecnologia para a manutenção da competitividade, mesmo em períodos difíceis. Ótimo. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, como membro da UNEM, a ICM tem o prazer de participar desse primeiro evento, que é a primeira conferência internacional UNEM Data Agro sobre o etanol de milho. Parabenizo aqui os organizadores
Tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos eventos que serão encabeçados pela Uni no setor. Um setor que nasceu como um nicho e hoje é uma indústria consolidada, né? E eu tenho certeza que é uma indústria consolidada, principalmente por conta dos investimentos em tecnologia que o setor fez, né? Mas respondendo a sua pergunta, Guilherme, e é engraçado que a história da ICM, ela está muito conectada com a história do etanol de milho, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. E uma coisa que a gente tem conversado muito também é o conceito, né? O que é o conceito de uma biorrefinaria, o que é um conceito de uma usina de etanol de milho e o que é uma biorrefinaria à base de milho, né? Então, eu quero falar um pouquinho, primeiramente, sobre quem é a ICM, né? A ICM ela é líder global em fornecimento de tecnologia de processo de etanol à base de milho, né? A ICM ela fica sediada na cidade de Cowit, no estado de Kansas, nos Estados Unidos. Ela é uma empresa global, sim, mas com fortes raízes na comunidade agrícola, né? Em quase 30 anos de história, a ICM ela projetou mais de 125 biorrefinarias ao redor do mundo, incluindo 4 aqui no Brasil. Considerando todas as matérias-primas, inclusive a cana-de-açúcar, 1/3 do etanol mundial é produzido através de tecnologias ICM, né? Isso é mais que todo o etanol produzido na América do Sul. Falando de Brasil, 40% do etanol de milho produzido aqui também são através de plantas com a nossa tecnologia. Nós temos mais de 30 patentes concedidas, nós projetamos, construímos e instalamos mais de 400 secadores em mais de 150 plantas, e mais de 40 plantas inicialmente projetadas por outras tecnologias foram retrofitadas, foram modernizadas para a tecnologia ICM. E o contrário nunca aconteceu. Nunca uma planta originalmente projetada pela ICM foi retrofitada ou modernizada para uma outra tecnologia. Falando um pouquinho de Brasil, a ICM está aqui no Brasil há mais de uma década. A gente tem um escritório em São Paulo, que conta com suporte de mais de 70 profissionais, sendo que desses 70, mais de 25 são funcionários brasileiros trabalhando localmente. Então, é uma empresa global, mas com uma base muito sólida aqui no Brasil. E hoje, quando a gente fala de uma planta moderna de etanol de milho, ela é muito mais que uma usina de etanol. A gente quer reforçar muito aqui o conceito de biorrefinaria, né? E esses são os 3 pilares de uma biorrefinaria na nossa visão, né? E note que todos esses pilares são baseados em tecnologia de processo. Então, primeiro, a gente fala maior eficiência, a gente está falando aqui de aumento de rendimento, aumento de capacidade, menor consumo de vapor. Um segundo pilar muito importante, mais produtos com maior valor agregado, diversificação do fluxo de receita, novos mercados a serem explorados. Terceiro e último, uma pegada baixa de carbono, menos consumo de biomassa e foco em sustentabilidade. Então, esse é o pilar, é o tripé, na verdade, que sustenta a nossa visão de uma biorrefinaria. E eu quero explorar um pouquinho mais esse tripé agora nos próximos slides. Então, como eu estava falando, na verdade, até antes dos slides aparecerem, a história do etanol de milho ela está muito conectada com a história da ICM, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Então, há décadas atrás, uma usina de etanol, ela produzia apenas etanol, DDG, farelo padrão, e para isso ainda demandava um alto consumo de energia, um alto consumo de vapor, além de ter descartes de efluentes de processo no meio ambiente. Baseado na nossa visão de refinaria, e ao longo desse tempo, ao longo dessa nossa história, hoje uma biorrefinaria, já esse novo conceito de biorrefinaria moderna da ICM, a gente não só aumentou significativamente os rendimentos de etanol, como hoje uma biorrefinaria moderna, ela extrai óleo e farelos, diferentes tipos de farelo, com mais valor agregado, chegando aí a farelos com até 50% de proteína.
E lembrando que óleo e farelo, hoje, numa biorefinaria moderna, pode representar até 30% da receita de uma planta, né? E em termos de sustentabilidade, a pegada de carbono de uma biorefinaria é muito menor que era no passado. E por conta da alta eficiência do processo, a gente tem também economias significativas de consumo de vapor, biomassa, além de descarte zero de efluentes de processo no meio ambiente. Então, sem dúvida, essa é a nossa visão aplicada à biorefinaria. Então, é alta eficiência, mais produtos com maior valor agregado e sustentabilidade. E, sem dúvida, eu acredito muito que a tecnologia ela é um porto seguro em ambientes e cenários competitivos e desafiadores como o que estamos vivendo. Eu aproveito aqui que eu estou compartilhando o palco com 3 dos maiores, os melhores fornecedores de biotecnologia de ponta, né, a IFF, Novonesis e a Lallemand, e falo aqui que uma biorefinaria da ICM opera com leveduras e enzimas de IFF, Novonesis e Lallemand, né. Por exemplo, o último projeto Greenfield que fizemos nos Estados Unidos, que é a Coed Cardinal, ela opera hoje com leveduras da Lallemand e enzimas da IFF, por exemplo. Qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto aqui é que a ICM ela é agnóstica em relação a fornecimento de biotecnologia, fornecimento de equipamentos, né? A gente não tem exclusividade com nenhum fornecedor de biotecnologia, e a gente está aqui para apoiar todos os parceiros da cadeia que investem em tecnologia, biotecnologia e agregam valor ao mercado. Bom, o tema o impacto, né, da tecnologia na indústria é um tema muito rico. E aqui eu quero pensar somente um dos pilares, né? Então aqui eu vou falar um pouquinho da diversificação de farelos com maior valor agregado. Aqui nas linhas dessa tabela a gente tem os diferentes tipos de animais, os diferentes tipos de mercado animal, com as suas respectivas necessidades nutricionais. E ao longo das colunas, a gente tem os diferentes tipos de farelo que permitem o alcance de diferentes tipos de mercados de proteína animal. Então percebam que, começando pela direita, desde o DDG padrão, onde você atende o mercado de gado de corte, gado leiteiro, conforme você vai agregando valor ao seu farelo, esse agregar valor aqui no caso é adição de proteína, concentração de proteína, você vai atingindo novos mercados. Você já vai passando por mercados suínos, aves, até chegar a mercados premium, como pet food, aquacultura e outras proteínas especiais. Eu reforço aqui também que a ICM, além de fornecer tecnologia, a gente tem um time de nutricionistas de animais também muito forte que ajuda os seus clientes no desenvolvimento desses mercados. Então, além de suporte tecnológico, a ICM provém suporte mercadológico também. Bom, o tempo é curto, eu vou finalizar aqui nesse slide com a minha mensagem final. Em resumo, esses são os benefícios de uma tecnologia de ponta aplicada em uma biorefinaria. Então, falando no primeiro pilar, alta eficiência, a gente está falando aqui de economia de CAPEX, aumento até de 14% na capacidade de uma planta, apenas com a instalação de algumas dessas tecnologias, mesmo em plantas existentes. Estamos falando aqui de redução de OPEX, economia de até 12% de biomassa, graças à economia de vapor. A opção que a gente tem de instalar essa tecnologia passo a passo, modularmente, e como disse também, mesmo em plantas existentes. Mais produtos com maior valor agregado, mais farelo com mais valor agregado, extração de óleo. E, por fim, o foco em sustentabilidade, uma pegada de carbono baixa, descarte zero de água de processo no meio de efluentes de processo no meio ambiente. E esses são os principais benefícios de uma tecnologia de ponta aplicada em uma biorefinaria. O Brasil ele é referência mundial no setor de biocombustível e no seu compromisso com a sustentabilidade.
E a gente está aqui, acho que todos juntos, para ajudar a preservar esse legado e trabalharmos aqui todos juntos. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel Yamada. A tecnologia é comprovada, operando e no mercado. O tempo é curto, mas aproveito para dizer que todos esses estão ali fora com o seu stand e podem recebê-los aí por uma mensagem mais criteriosa. É importante ver, né, que uma economia de 12% de biomassa, com uma produtividade aumentada de eficiência produtiva, pode fazer toda a diferença no seu CAPEX, né, doutor Plínio? Então, e mais um ponto que chama a atenção é a diversidade de produtos resultantes da produção de farelos DDG, DDGS, WDG, com fibra, com solúveis, semisolúveis, né? E todo investimento carece de uma estratégia, né? Para quem que você vai vender esses produtos? Qual que é o seu mercado-alvo? Né? E isso é muito importante para a tomada de decisão. Continuando com isso, continuando o painel, eu vou passar para o Zach, da Lallemand, uma outra empresa multinacional que está com a gente, produtora de leveduras e enzimas também. E fazendo uma pergunta, né? O Daniel trouxe aí a visão, né? As possibilidades da indústria, da tecnologia. E o que a biotecnologia pode contribuir dentro deste processo industrial, dessas biorrefinarias? Gostamos de chamar nossas indústrias de biorrefinarias e gostamos de chamar nossos produtos de bioetanol. Isso é um conceito, Laís Garcia, conceito mundial. Né? Nós temos que sair um pouco da usina de etanol e do etanol. Nós precisamos entrar no conceito da biorrefinaria e do bioetanol. E o que a biotecnologia pode contribuir dentro dessas biorrefinarias para manter esse setor competitivo? Obrigado, Guilherme. Perfeito. Eu vejo que uma engenharia muito bem feita casa muito bem com uma biotecnologia bem feita, porque as duas vai combinar e as duas precisam, uma precisa da outra para trazer o melhor resultado. Vocês têm aquela slide aqui? Obrigado. E eu espero que eu vou responder até melhor essa pergunta durante a minha apresentação. Meu nome é Isaac, eu sou gerente técnico da Lallemand. Hoje eu vou falar sobre o impacto de biotecnologia e por que é tão importante biotecnologia para a sua biorefinaria. Um pouquinho sobre a Lallemand. Somos uma empresa que trabalha na produção e aplicação de micro-organismos. A nossa divisão, que é localizada em Piracicaba, onde você vê a nossa planta de produção, a gente fornece insumos biotecnológicos para o setor, inclusive leveduras, enzimas, antimicrobianas e nutrientes para fermentação. Para entender o impacto de biotecnologia, eu quero começar com um cenário imaginando que não temos biotecnologia. Então, vamos voltar no passado para 2012, antes do lançamento da primeira levedura biotecnológica no mundo. Qual foi o cenário? Então, na época, uma planta produzia de 1 tonelada de milho, 410 litros de etanol, 280 quilos de DDG e cerca de 12 quilos de óleo, acima de um consumo de alfa-amilase e glucoamilase, principalmente glucoamilase, em 0,6 quilos por tonelada nessa faixa. Podemos simular qual é o impacto desse balanço financeiramente para a planta. Aqui eu peguei algumas premissas de mercado, milho em 65, etanol 2,30, condições similares à condição de mercado de hoje. Eu coloquei no meu modelo econômico e eu posso ver que por tonelada de milho moído a gente tem uma receita de etanol, DDG e óleo. E os custos. O custo de milho é o maior custo numa planta de etanol de milho.
e outros custos de produção, e o que sobra é o nosso lucro. Então, nesse cenário, dá para ver que o milho e os custos de produção está deixando pouco lucro para a planta em relação aos custos de produção, porque essas condições econômicas talvez não são as mais favoráveis. Então, num momento mais difícil, a nossa margem fica mais baixa, e nesse momento é super importante a gente maximizar a lucratividade da nossa planta. Aí entra a biotecnologia. No processo de etanol de milho, a biotecnologia é aplicada na conversão do amido do milho para açúcares, pela conversão enzimática, pela adição de alfa-amilase e glucoamilase, duas enzimas. E também a biotecnologia atua na fermentação, onde a levedura, que é um micro-organismo que come os açúcares e faz o etanol, e também outros subprodutos. Subprodutos são os resíduos da fermentação que não têm muito valor agregado no processo. Daí, essa produção na fermentação permite a gente tirar em nossa separação o etanol, o DDGS e o óleo. A aplicação de biotecnologia, principalmente leveduras engenhadas biotecnológicas, tem um impacto muito grande no balanço da planta. Essas leveduras são desenhadas, engenhadas no laboratório para reduzir a produção de subprodutos, reduzir a produção desse glicerol, esses residuais, para a gente conseguir produzir mais etanol. Infelizmente, a realidade é, se você produzir mais etanol, esse etanol deve vir de algum lugar, então a gente está reduzindo. Esses leveduras têm um metabolismo que permite a redução desses subprodutos para fazer mais etanol. Isso traz para a gente mais etanol, infelizmente menos DDGS, mas a gente sabe que o valor do etanol é maior que o DDG. E também o tipo de levedura que você usa, a redução desses subprodutos, podem até positivamente impactar a sua separação de óleo, permitindo maiores extrações de óleo. Também leveduras modificadas, leveduras biotecnológicas, expressam diversas enzimas. Não só glucoamilase, mas glucoamilase, alfa-amilase, trialase, celulases, proteases, em combinação com enzimas avançadas dosadas na fermentação e no cozimento, sua alfa e gluco, permite vários efeitos positivos no processo. Por exemplo, maiores rendimentos, menor níveis de amido residual no final do seu processo. Permite você reduzir a quantidade de enzima que você precisa dosar, porque a levedura está produzindo isso durante a sua fermentação, usando açúcares que você está alimentando ela. Então, é a forma mais econômica de produzir e entregar enzima para a sua fermentação. Então, as leveduras atuam nesse sentido, produzindo enzimas que têm muitos efeitos positivos na sua planta, até aumentando a extração de óleo, porque as enzimas precisam degradar totalmente o milho. Ou mais que você consegue degradar o milho enzimaticamente, ou mais óleo, ou mais amido que você vai ter disponível para converter em produto. Então, essa parte enzimática é super importante. Também a redução de glicerol, permitindo grandes aumentos na concentração de etanol, na produção de etanol. Também tem um outro efeito que eu esqueci de comentar, que é quando você reduz os subprodutos, você reduz o DDG, mas você vai aumentar a proteína do DDG, porque glicerol não é proteína. Então, a gente vai baixar o glicerol, baixar o DDGs, mas a proteína vai subir em proporção. Então, a qualidade do DDG pode ser melhor. Agora, vamos voltar ao nosso comparativo, que a gente mostrou no início, fazendo 410, 280 e 12 de óleo, acima desses insumos. Uma planta hoje, com biotecnologia, vai produzir, na média, 430 litros por tonelada. Menos DDG, infelizmente, de novo, algumas pessoas querem, quando a gente vai na planta e faz as nossas propostas, quer aumentar o etanol e aumentar o DDG, mas, infelizmente, isso não é fisicamente possível. Então, a gente tem uma redução do DDG e um aumento no óleo. Também nós temos uma economia
significativo na enzima. Tipicamente, hoje, as dosagens de enzimas podem chegar em 0,1 kg por tonelada, em vez de 0,6, que é uma redução significativa do insumo mais caro. O que isso traz para a planta? Pensando numa planta que moe 2.000 toneladas de milho por dia, que é um número típico de uma usina, a nova usina, isso vai trazer uma receita de 33 milhões por ano em etanol a mais. Você vai perder massa no DDG, que vale 19 milhões, mas você vai recuperar mais óleo, cerca de 15 milhões de óleo. Então, dá para ver que o balanço é muito favorável, convertendo o DDG para etanol, que é a ação das leveduras modificadas. Também se vai resultar em uma economia em insumos de 10,3 milhões por ano. Então, somando tudo isso, a biotecnologia de hoje consegue entregar R$ 56 por tonelada de valor agregado. E para uma planta média, isso significa 39 milhões de reais por ano, que é muito significativo. Mas isso não é o final da estrada, vamos dizer. Aqui é um gráfico mostrando, desde o início do lançamento da primeira levedura biotecnológica, quanto mais valor foi agregado pela biotecnologia ao longo dos anos. Então, foi uma evolução muito rápida e muito lucrativo. Mas a gente não vê isso, a gente não vê que estamos no final, a gente vê que estamos no início desse processo, onde a biotecnologia vai continuar transformando o nosso setor. Então, a gente vê a continuação desse crescimento de rendimento, de redução de enzimas, de economização, que vai trazer mais valor para vocês, menos emissões de carbono por produto. Também a gente vê a possibilidade de entregar produtos de valor ainda mais agregado, como eliminação de antibióticos, nutrição do DDG. E também a gente vê a diversificação, que é uma coisa que Daniel falou. A gente vê que a biotecnologia vai fazer uma parte disso, porque para diversificar os nossos produtos, a gente precisa produzir outros produtos, que é a possibilidade da biotecnologia, produzir outras moléculas dentro da fermentação. Então, obrigado, pessoal. Essa é a nossa visão super positiva da biotecnologia. Obrigado, Zac. Excelente explanação, com números interessantíssimos, contribuindo muito para o discurso e para o painel. Dando sequência, né, nós temos um gráfico na Uni que eu uso muito, né, que mostra a importância do farelo, né, dos farelos de milho e do óleo de milho, em relação a receita em relação à base 100 de custo da matéria-prima milho. E a gente observa que a receita agregada do óleo e do DDG junta, ela flutua entre 25% e 45% do custo do milho, né? O quanto a extração de óleo e o quanto a valorização do DDG, DDGS, é importante na manutenção do RED, do equilíbrio natural da operação de etanol de milho, né? E para quem opera bem o mercado do milho, essa conta ainda ela fica mais ampliada. Então, tem hora que eu brinco dizendo que nós somos produtores de farelo de milho e de óleo de milho, tá? O etanol é um produto que a gente não tem muita arbitragem sobre ele no mercado, doutor Plínio. Mas o farelo e o óleo de milho, nós somos detentores de 100% desse mercado. E ele, dentro da análise de payback e de resultado de uma indústria, ele é extremamente estratégico. Seguindo aqui, eu vou passar a palavra para o Rafael Piacenza, da Novonesis.
que foi batizada a partir da Novozymes. Aí você conta um pouco dessa história, que vai falar um pouco das estratégias de operações, né, e decisões que garantem a resiliência da operação dentro de contextos desafiadores. Bem, muito obrigado, Guilherme. Línio Nassari, muito obrigado também pela oportunidade, parabéns pelo evento. Não está projetando ainda. É que eu preciso fazer um disclaimer, né? Vou começar essa conversa falando da Novonesis. Então, em 29 de janeiro, a Novonesis surgiu da fusão da Christian Hansen com a Novozymes. Então, a Novozymes, que já é uma líder de mercado, era, né? Vocês vão ter que me perdoar, porque eu vou trocar ainda o Novonesis com o Novozymes. Acho que todo mundo está passando por isso. A líder de mercado em biotecnologia global, né, a gente teve o privilégio e a honra de acompanhar como parceiros dessa indústria o crescimento, o surgimento e a consolidação da indústria de etanol de milho no Brasil. A gente se juntou com a Christian Hansen, uma indústria de 150 anos. Então, são duas empresas centenárias que se juntaram. A Christian Hansen com uma atuação muito forte na área farmacêutica, de alimentação e agricultura. E para essa sala, para esse grupo, o que isso importa, né? Isso quer dizer que a gente tem mais capacidade de inovação para fornecer essa cadeia e para suportar essa cadeia. Então, a gente está falando de mais de 10 mil patentes, uma empresa que reverte 10% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento, são mais de 20 plantas produtivas, 40 centros de pesquisa e 10 mil funcionários. Então, a gente fala que a gente tem o orgulho de ter partido a primeira e a última planta, né? E praticamente quase todas as outras, estando presentes com as nossas soluções, seja enzimas ou seja leveduras, em 9 de cada 10 litros de etanol de milho produzidos no Brasil. Quem nos conhece os nossos serviços e como a gente atua, e a minha ideia aqui foi trazer uma reflexão sobre o que a gente aprendeu, não só na jornada brasileira, mas eu faço uma brincadeira de que a gente pode olhar para o futuro. Aqui a gente pode olhar para o futuro, e olhar para o futuro é olhar para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos houve 3 grandes crises de margem zero. E eu vou compartilhar com vocês os 3 grandes aprendizados que houveram nessas 3 grandes crises. E aí, quando a gente vai falar de cenário, o nosso cenário, quando você olha a história da nossa indústria no Brasil, ele mudou significativamente. E eu gosto de falar pré e pós-pandemia, porque foi ali, nesse momento de 20 para 21, de 19 para 20, em que a gente teve uma mudança muito grande nas questões até de instabilidade geopolítica. E o que isso quis dizer quando a gente olha para esse momento? A gente olha que o valor agregado geral para a indústria, ou seja, a margem que a indústria consegue colocar sobre o milho, ele mudou de patamar. O câmbio também mudou de patamar, o que vai afetar diretamente o custo de investimento. O custo do dinheiro também mudou, quando a gente olha nessa virada. E junto com isso, eu acho o custo de materiais. Então, eu trago o índice da Bolsa de Londres de metais, os patamares que a gente tinha antes e depois da pandemia. E aí a gente não quer ser pessimista, né, Nolasco, mas a gente quer ser realista. A gente está numa realidade que a indústria gera menos resultado com um custo de investimento que é maior. E seguindo, né, então, eu vou falar das 3 lições que eu vou trazer para você, que a gente aprendeu observando o mercado norte-americano. Excelência de processo. Então, houve um momento em que a indústria americana qualificou a sua indústria. E eu vou explicar isso aqui. Maximização de receita. Vai ser um pouco repetitivo, viu, pessoal? Porque o consenso entre nós aqui sobre o que é tecnologia, ele é muito convergente, ainda bem. Maximização de receita e investimento em coprodutos. E, por último, a gente vai falar de elevação de sólidos no processo. E uma forma de contar essa história, acho que cada um já mostrou aqui, cada um faz o seu balanço do que é uma planta. Uma tonelada de milho vai nos dar etanol, DDG e óleo. Mas eu estimei uma planta que ela vai operar com um altíssimo nível, com um altíssimo desempenho. Ela vai fazer 440 litros de etanol, 300 kg de DDGS e vai extrair 23 kg de óleo. Isso aqui é uma planta que está no estado da arte. Mas a gente tem também
no Brasil operando plantas que vão produzir 390 litros de etanol, 230 quilos de DDG, não é DDGS, e que não vão extrair óleo. E acho que, como a Laleman falou aqui, a questão de passado, presente e futuro, parece que a gente tem várias eras aqui dentro. Qual que é o impacto disso na operação? A gente está falando de 20% de faturamento. Então, a diferença entre essas duas operações pode chegar nisso. E para o primeiro impacto, né, que a gente vai falar de excelência de processo, vou pegar muito gancho aqui do Daniel, eu vou falar de 3 pontos e depois eu vou falar de biotecnologia, mas só que a biotecnologia ela vem a reboque. O primeiro ponto é a asepsia. A asepsia é design, é limpeza. Se você tem uma planta bem desenhada, se você não tem pontos mortos, se você tem uma planta com um bom sistema de limpeza, você minimiza as suas perdas. Tem que pensar que ali no coração do processo, na fermentação, você tem a levedura brigando pelo açúcar e ela não pode perder essa briga para a bactéria. Depois a gente vai falar de estabilidade térmica, a gente está falando de trocadores de calor. Então, se um evita perda, os trocadores de calor garantem o rendimento, a estabilidade. O processo ele vai chegar no máximo. E por último, controle e automação. Então a gente está falando de você minimizar perdas e minimizar erros. Se você tem esses 3 elementos muito bem desenhados, a gente tem biotecnologia que vai maximizar esses resultados. Mas a gente está falando de uma coisa junto com a outra, de um casamento, como já foi falado aqui. Isso aqui a gente está falando de 10% do faturamento, pessoal. Tá? Então eu colocaria aqui 5% que eu colocaria nas questões de planta e 5% estaria no pacote biotecnológico. Falando de investimento em coprodutos, aí aqui eu vou falar de passado, presente e futuro, né? Já houve momentos em que uma planta sem evaporação de vinhaça ela era viável. E qual que é a questão? Se você não evapora a vinhaça, você perde 70% do seu DDGS. Você não pode abrir mão disso. Você zera a geração de efluentes e você, sem evaporar a vinhaça, você não extrai óleo, que é hoje um produto que tem 4 vezes, aproximadamente, o valor do DDGS no mercado. Que o payback desse investimento, que a gente enxerga no mercado uma vez que já há evaporação de vinhaça, é muito rápido. Quando a gente pega esses 2 pontos, dá para grosseiramente dizer que tem 5% de receita na evaporação de vinhaça e 5% de receita na extração do óleo. E como diz o Nolasco, você tendo a sua geração de coprodutos bem ajustada, você paga até metade do seu preço do milho. A gente está falando de um hedge de negócio, de uma proteção do seu negócio, que o preço desses 2 produtos acompanham o preço da sua matéria-prima. E por último, eu quero falar de futuro, porque se o óleo hoje é o presente, que a gente vê muitos investimentos e o foco da indústria no óleo, o futuro, como já foi falado, é em produtos nutricionais com alto teor de proteína. E a gente fez, né, nossa presença também na Europa, um estudo lá para comparar o prêmio de preço em produtos com diversos teores de proteína. Vai mudando o teor de proteína, como disse o Daniel, você vai mudando o mercado de aplicação do seu DDG e você vai acessando produtos com valores agregados muito maiores. Isso eu falo que é futuro, é um processo que se inicia no Brasil, que se discute muito no Brasil e que sim, vai ser um futuro da gente ter mais rentabilidade e mais segurança e perenidade nessa operação. Meu último ponto, que eu estou falando de elevação de sólidos no processo, eu quero falar aqui de maximização de utilização do ativo. Então, eu fiz uma planta clássica aqui de 3.000 toneladas de milho por dia, operando 420 litros de etanol por tonelada de milho e 32% de sólidos. Esse é um setup de planta que foi desenhado para que a levedura na fermentação não ultrapassasse um nível de temperatura e sobrevivesse e fizesse um bom processo. A gente foi evoluindo a biotecnologia para que a levedura resistisse a mais estresse, a mais sais e a mais temperatura. E aí a conta é mais ou menos o seguinte, 1% a mais de sólidos, ou seja, 32% de sólidos, 1% vai para 33%, eu estou falando de 3% a mais de milho, eu estou falando de mais etanol, mais DDG, mais óleo, e numa planta de 3.000 toneladas de litros por dia, eu estou falando de aproximadamente 23 milhões de reais por ano. Isso aqui a gente está falando em encurtar o payback de uma planta, em maximizar o ativo, porque se a planta está mais cara, o investimento está mais desafiador e o mercado está mais complicado, a gente tem que tirar valor de todos os lados.
Esses são os 3 pontos. E aí, lembrando, né, excelência de processo, eu estou falando de 10% a mais de etanol, 15% a mais de óleo, maximização de receita, 10% de receita ou 50% do valor do milho. E, por último, a gente otimizar e maximizar o CAPEX, o investimento. Espero ter contribuído, Guilherme. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael. Muito bom. Aproveitou ao máximo o seu tempo. Excelente. Eu vou passar agora, nós estamos com o tempo corrido, atrasado em respeito ao público. Eu vou já passar para o Mário e vou te deixar uma provocação aqui, Mário. Nós estamos no limite da eficiência produtiva, nós temos muito mais o que crescer dentro do que nós já estamos aí convertendo em óleo, em etanol e tudo. Dentro da sua, faça a sua fala, mas se sobrar 1 minuto, você me responde isso. Nós estamos já no limite da eficiência produtiva da tecnologia ou nós temos espaço ainda para crescer, né, e dentro da biotecnologia para avançar em mais produções? Nós sabemos que nós temos a disponibilidade, o carbono, tantas coisas ainda para fazer com o carbono, 300 quilos na fermentação por tonelada de milho, para fazer adubo, fazer metanol e várias coisas que podem ser feitas, que é mais uma agregação de valor a este setor, né? É o berro do boi. Eu acho dentro da biotecnologia, nós podemos evoluir ainda e buscar grandes ganhos ainda nesse processo? Claro que sim. O Rafael e o Saca apresentaram esses 2 pontos, e você vai ver isso na minha última slide também. Então, mas, gente, primeiramente eu queria agradecer a cada um de vocês, tá? Para mim é um prazer estar aqui hoje, principalmente porque estou na indústria faz 15 anos, tá? E eu procurava uma conferência como esta já faz uns 4, 5 anos, tá? Desde o começo da UNEM. Então, para mim, estar aqui falando na frente de todos vocês é uma honra, é um orgulho, e obrigado, tá, por trazer isto. Um pouco vou falar do passado. Nos 15 anos já vi muita coisa acontecendo aqui no Brasil, na América Latina em geral, tá? Desculpe meu sotaque, não é de Piracicaba, mas sou meio mais curitibano, viu? Então, vamos falar um pouco das leveduras, como que elas ajudaram hoje na indústria. Nós temos escutado o Sac, assim também como o Rafael, tá? Como que a gente ajudou a mudar o mercado, mas não somente foram as leveduras que ajudaram a mudar o mercado. Eu lembro, a indústria do etanol aqui no Brasil nasceu atrás para o ano 2010, 11, 12, que foi a Alcimate que nasceu. E eles chamaram a gente na época porque tinha sacas de milho a R$12, tá? E o milho estava jogando no campo, não sabiam o que fazer. Então, aí eles foram atrás de tecnologia. Então, um pouco para que vocês vejam. Opa, esse não é? Eu laço. Bom, não vou utilizar o laço. Mas essa é a evolução do preço do milho a partir de 2013 até 2022, 2023. Essa é uma gráfica da IMEA, que faz um trabalho para nós, como associados da UNEM. Tá? Se vocês veem até 2016, não teve muita evolução no rendimento. Isso tem vários fatores. Um deles foi que o preço do milho estava bastante baixo, não tinha aquela necessidade, tinha muitas plantas flex que tinham saído no mercado. Temos testemunha aqui com a Rio Verde, a Alcimate já estava, saiu a SJC. Tá? Daí para frente, vimos como que realmente sobem os rendimentos. Vieram novas tecnologias para o Brasil. Tá? A AFS foi construída pela ICM, na primeira planta full, e depois veio a Impasa, investiu aqui no Brasil, tá? E muito também se deveu às novas tecnologias que nós temos falado ultimamente.
Como o Rafael e o Zach falaram, novas tecnologias em enzimas e em leveduras. Muito desse salto se deu também pelos avanços nas leveduras geneticamente modificadas. Então, esse é um pouco o passado, como que estamos e a que ponto chegamos hoje. O presente. O que é o presente para nós hoje na IFF? Hoje nós temos registrado 6 produtos, 6 leveduras para o mercado de etanol de milho ou de cereais, vamos falar. Tá? Temos registrados aqui 6 produtos. Se vocês veem em cada um desses quadrantes, nós temos levedura A, B, C, D, e depois temos misturas A com B, A com C, B com C. Tá? Então, o que a gente vê no primeiro quadrante, lá em cima, que diz geral, a gente somente fez uma mistura em umas condições normais e vemos quais são os resultados. O melhor resultado foi uma mistura da levedura A com C. Beleza, o que são essas leveduras? Agora, a gente levou um pouco para distintas condições do mercado. Aqui à direita, onde a gente vê rendimento, não é a época atual para mim. Se bem todo mundo busca rendimento, mas hoje o preço do etanol está relativamente baixo, mas o preço do milho acompanha bem, temos um preço de milho bom. Então, hoje eu não me iria muito pelo rendimento, mas me iria pela produtividade, tentar de produzir o máximo possível. Mas continuamos no rendimento. No rendimento é esse momento que a gente vê que tem um preço do milho mais alto e o preço do etanol mais baixo. Então, a gente tem que sacar o máximo, 100% daquele amido que nós temos. A gente conseguiu chegar a melhores resultados com uma mistura de leveduras B e C, por exemplo. Assim mesmo, produtividade, eu quero moer o mais rápido possível, acortar meu tempo de fermentação, tirar produto e vender, porque o mercado está bom. Eu chego a outra mistura. E robustez, o que eu chamo robustez? Robustez são as leveduras que vão me dar melhor resistência à temperatura, melhor resistência a sólidos, que podem aguentar maior quantidade de sólidos, assim como comentou o Rafael agora, tá? E também melhor resistência à infecção. Tá? Se bem no mercado hoje nós temos plantas de muito boa tecnologia, também temos plantas que estão começando no mercado, as quais são plantas flex, começaram com tecnologia de cana, não todo é aço inox. Então, estas plantas às vezes sofrem muito nisso e precisam uma levedura com maior robustez. E para essas nós temos misturas. Então, o que eu quero dizer aqui é, uma levedura talvez não seja o melhor resultado, tem muito efeito sinérgico entre as distintas leveduras, e é o que nós estamos vendo no mercado. No futuro, aí vai a tua pergunta, este é o outro número da EMEA, como que estamos em produção de etanol, DDG, óleo e milho, tá? Qual que é o agregado de valor que nós estamos vendo ultimamente em cada um destes coprodutos? Já não são subprodutos, são co. Meus colegas, concorrentes, melhor vamos falar, meus concorrentes também falaram, olha, estamos investindo nisso. A IFF hoje, estamos investindo um pouco em aumentar o rendimento da extração de óleo, é algo que nós estamos com bastante foco e investimento no mercado americano, estamos vendo resultados. Em proteína do DDG, tá? Elevar com distintos tipos de enzimas também a proteína. Estamos sacando novas leveduras no mercado, os quais vão ajudar. Né? Então, é isso que nós estamos fazendo hoje e que vamos tentar lançar no mercado nos próximos anos. Este ano, por exemplo, estamos lançando uma levedura nova, tá? Onde nós vemos que, pelos resultados que nós temos em plantas no mercado americano, é bastante competitiva e com ótimos resultados. Me lembro, quando comecei muitos anos atrás,
levei no aeroporto de Curitiba, a gente teve uma reunião com um cliente, com o antigo CEO da ICM, o Vanderbilt. Ele falou, Mário, as plantas aqui em Brasil, 12 anos atrás, são como eram nos Estados Unidos 30 anos atrás. Ele fez esse comentário. Eu gostaria de saber qual que é o comentário dele hoje, com a tecnologia, os avanços e o rendimento que hoje nós temos aqui no Brasil. Tá? Então, parabéns para vocês, tá? Pioneiros, gente que veio investir aqui, porque é uma indústria que saiu por ter um milho de R$12 a saca, passaram por momentos de mais de R$100 e estão aí. Então, parabéns para vocês. Obrigado. Bom, obrigado, Mário, muito bom. Mário mostrou vários gráficos aqui do IMEA. Na verdade, a entidade, a UNE, tem vários indicadores que mensalmente fornece aos seus associados. Importante parabenizar a equipe do IMEA que está aqui dentro e dizer que a gente também faz números para nós mesmos e alimentamos toda essa inteligência de mercado, todos os nossos associados, para que possam tomar decisões. Nós estamos com o tempo bem curto. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, né, abrilhantaram ainda mais o nosso evento, e deixo o convite a todos que possam aí comparecer ali fora, na área de convivência, nos estandes de vocês, e se aprofundar mais nesse assunto e na importância que é a tecnologia dentro da sustentabilidade deste setor, ainda mais em momentos difíceis. Obrigado. Muito obrigado, Mário Cacho, Rafael Piacenza, Daniel Yamada, Zac Losordo e o Guilherme Nolasco, pela participação extremamente relevante e informativa, né? A gente vendo a importância da tecnologia no processo produtivo, e a gente viu que ainda tem muito para avançar, felizmente, né? Realmente é um caso de sucesso nosso etanol de milho. Os nossos convidados painelistas, peço que desçam aqui pela rampa, para que possam receber também a lembrança pela participação.